Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruce e esse é o Achamos nos States e eu trago agora o caso dessa au pair, Kelly Andrade. E quem é esse cara? É o host daddy dela. E por que tem imagem dela aqui deitada, dormindo, aqui na cama comendo? Eu vou te contar tudo a partir de agora. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo porque o Achamos nos States está no ar. A história é a seguinte. Esse cara aqui, Michael Esposito, era o host daddy, o patrão da Kelly Andrade, que é uma au pair colombiana. E um júri de Manhattan concedeu 2,78 milhões de dólares para ela. Por quê? Porque esse cara aqui começou a gravar ela de maneira secreta. Ela não sabia, ele instalou uma câmera no quarto dela e gravou ela por várias vezes e por vários momentos. Tanto que você vê ela aqui dormindo, tem ela comendo. Essa família para quem a Kelly Andrade trabalhava era de Staten Island. E esse cara era um magnata do frango fast food. Ele foi preso em 2021 sob a acusação de vigilância ilegal, um crime punível com até 4 anos de prisão. Mas o promotor público de Staten Island e um juiz de lá permitiram que o Esposito, esse cara, saísse, desde que ele passasse por aconselhamento e cumprisse 2 anos de liberdade condicional. O início dessa história é o seguinte: como ela chegou aqui. A colombiana passou por centenas de horas de treinamentos antes de ser contratada pela Cultural Care Au Pair e vir para os Estados Unidos, onde a empresa a colocou como Esposito, o dono de 3 franquias do La Rosa Grill, e sua esposa Danielle. Os Espositos estavam hospedados na casa dos pais de Danielle em Tottenville, na Orla, enquanto a mansão deles de 2,3 milhões de dólares nas proximidades estava sendo reformada. Os Espositos deram a Kelly Andrade um quarto para ela dormir, enquanto ela cuidava de seus 4 filhos pequenos. Mas a au pair alegou que ela percebeu que esse cara aí, o Michael Esposito, ficava indo em seu quarto, mexendo no detector de fumaça do teto. Ele estava constantemente reposicionando esse detector de fumaça. Com menos de 3 semanas no trabalho, ela examinou o detector de fumaça e encontrou uma câmera dentro de um cartão de memória, cheio de gravações dela. Muitas dessas gravações, ela estava dormindo, ela estava comendo e também se trocando. Ele tinha gravações nua, trocando de roupa, se despindo. Minutos depois de encontrar esse dispositivo, o Esposito apareceu na casa. E assim que ele apareceu na casa, ele foi até o quarto dela. A Kelly disse que ele parecia muito nervoso e preocupado quando ele chegou em casa. Ela tentou fingir que estava dormindo para tentar fazer com que ele fosse embora, mas ele estava batendo na porta e ela entrou em um modo de lutar ou fugir. Ela disse para ele: "Preciso ir embora." Ela pulou de uma janela do primeiro andar e machucou o joelho depois que pulou. Na primeira noite após deixar os Espositos, Kelly Andrade dormiu na rua em um arbusto. Kelly relatou o incidente aos policiais, que prenderam o Esposito em 24 de março de 2021. Mas em abril de 2022, o empresário de Staten Island entrou em um acordo de 2 etapas. Após completar com sucesso 1 ano de aconselhamento, Esposito foi autorizado a retirar sua alegação de crime e se declarou culpado de tentativa de vigilância ilegal, uma contravenção, com apenas 2 anos de liberdade condicional. Kelly Andrade e seu advogado Rosberg queria Esposito atrás das grades. No julgamento civil de 4 dias desse mês no Tribunal Federal do Brooklyn, Andrade testemunhou por 3 dias. Esposito nunca foi ao banco das testemunhas. A au pair disse que estava em choque apenas por estar na mesma sala que o Michael Esposito. Rosberg disse que argumentou que não houve consequências para Esposito, que recebeu liberdade condicional. O advogado acrescentou: apesar de ele ter feito isso, ele conseguiu ir para casa com a sua esposa e filhos na mansão deles, e ela, a Kelly Andrade, está dormindo na rua. O júri concedeu 780 mil dólares em danos emocionais cometidos por Esposito e sua esposa para a au pair, bem como 2 milhões em danos punitivos. Isso ele que vai pagar, os 2 milhões, os 780 mil, o casal, e os 2 milhões de dólares por conta de tudo isso aqui que ele fez.
Kelly Andrade mora em New Jersey com seu marido e disse que está falando para encorajar muitas au pairs e também imigrantes que foram vítimas de abuso. Ela disse: não fique quieta, não tenha medo de denunciar o seu agressor. Kelly Andrade resolveu seu processo com a Cultural Care no mês passado por uma quantia não revelada, mostram os documentos do tribunal. Kelly ainda disse, eu vou ler aqui uma declaração dela, ela disse que tudo isso não é o suficiente para toda a situação pela qual ela passou nesses 3 anos. Não é o suficiente, ela disse ao The Post em entrevista. E antes de cair em lágrimas, ela também falou: fiquei com raiva porque o dano que ele me causou é irreversível. E eu espero que depois dessa história dela aqui, muitas au pairs que já passaram por situações semelhantes, outras que ainda passam, e eu não falo só em questão de considerar gravar ou não, né, a intimidade dela, mas também abusos psicológicos, porque muito dessas meninas que vêm de outro país para cá tem medo de denunciar, porque é a palavra de um americano contra a palavra de um imigrante. Então elas têm medo de chegar na polícia em alguma coisa e ser descredibilizada, porque por ser um au pair, por ser um imigrante, não sabe o que, é que vai acontecer, pensa que ela vai ser deportada ou algo do tipo. E se a Kelly não tem pulado da janela do primeiro andar, se arriscando, porque querendo ou não, o primeiro andar ali, ela até machucou o joelho, se ela não pula com esse cartão de memória em mãos para poder provar que tudo isso aqui aconteceu, ia ser a palavra dela contra a dele, a palavra dela contra a dele e a da esposa. E aí, ela não teria ganho essa indenização, não sei o que, é que poderia ter acontecido com ela. Então ela deu sorte, né? Teve aquele instinto de fugir com o cartão de memória na mão para poder provar o que estava acontecendo. E são cenas bizarras. São cenas bizarras e doentia provocada por esse cara que vai pagar. É uma quantia alta? É uma quantia alta. Porém, nada vai pagar o dano psicológico que essa menina aqui passou de toda essa situação. Quase 3 milhões de dólares. Pelo menos agora, financeiramente, ela pode sim resolver a vida dela. Com essa história, ela expondo, ela vai ajudar muitas outras meninas que passaram por isso, que ainda está passando e pode, de repente, alguém vir a passar. Então, é muito importante quando esses casos vêm à tona, para poder encorajar você que está mexendo aqui, você que é au pair, ou que já foi au pair, ou conhece alguém que é au pair, a poder se posicionar, a poder dizer: não, peraí, eu tenho voz, eu sou imigrante, eu vim de outro país, você é o meu patrão, minha patroa, mas você tem voz, você tem que ser respeitada, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo. Eu repito, o meu compromisso aqui é com você, é com a notícia, é com a informação.